A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhora. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos, no dia 17, sábado, teremos um grande evento aqui em Juiz de Fora sobre cartas psicografadas. São apenas 12 pelo médium da cidade de São Domingos do Prato. Ele vai psicografar essas cartas na Sociedade Espírita Padre Antônio Vieira, em Santa Cruz, Rua Joana d'Arc, também conhecido como Centro da Dona Geni. Para fazer as inscrições é somente no dia, levando 1 quilo de alimento não perecível ou uma caixinha de leite. Esse evento tem início às 8, com 2 palestras, e 11h30 começa então a leitura das 12 cartas psicografadas. Compareça, eu vou estar lá, encontraremos. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar do amor que tenho. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando: o amor que tenho é o amor que dou. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Então vejam só, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. No início nós só tínhamos sensação, instinto, né? Depois fomos evoluindo até chegar no sentido da razão, onde hoje existe a figura do amor. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir o amor de alguém que ainda não sabe amar? Exatamente, o homem só pode dar aquilo que ele possui, nada mais. Então não adianta inventar, ele só pode ser o que ele é de fato, né? Não tem como ele passar conhecimentos que ele não possui. Ou cobrar do outro, muitas vezes vem as chamadas decepções. Sabe o que é decepção? É você pensar que a outra pessoa é uma pessoa perfeita e ela tem defeitos como você tem. Aí vem as chamadas decepções, porque você colocou-a num pedestal de qual ela não faz parte. Nós temos que pensar muito com relação a isso. Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento, que é o amor?
Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Claro, óbvio, isso é indiscutível, as pessoas tentam pregar essas ideologias de igualdade, mas olha, não funciona, porque vai de encontro ao progresso, porque nós estamos ainda divididos no mundo de provas e expiações em diferentes categorias. Aqui você encontra espíritos bem mais evoluídos do que nós, principalmente que eu estou falando ao microfone. Como citamos vários vultos da humanidade sempre, Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros. Como existem espíritos tão atrasados, selvagens, reencarnados no mundo todo, pessoas que têm o prazer de assassinar, de esquartejar, de crime que tem requintes de crueldade. Então, iguais ainda. Não dá para igualar. A igualdade que nós devemos sentir é fraternidade, caridade, que o Cristo ensinou, amor incondicional. Agora, você tabelar pessoas em todos os sentidos de igualdade é impossível. Eu já até citei exemplos. Como é que pode um condutor de um veículo, táxi, por exemplo, ter o mesmo salário de um médico cirurgião que fez vários concursos, vários cursos, aperfeiçoamento, doutorado, enfim. Não estou desfazendo o outro, que também é de suma importância, mas temos que entender o grau de dificuldade que o outro passou. Tem que ser valorizado por isso. Como que você pode igualá-lo no sentido trabalhista, financeiro, de mesmo salário? Não dá, não funciona, não é? Temos que ter muito cuidado ao aceitar essas ideias. Por isso está dizendo assim, há diversidades da evolução no planeta. Homem mal saído da primitividade, campeia na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa, com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Isso aí é um perigo, inclusive, né? Essa coisa de posse vai dar possessão, como se alguém fosse dono de outrem. Ora, somos criaturas individuais, ninguém é dono de ninguém, nem os filhos não são nossos, como eu gosto de afirmar. Meus filhos estão sob a minha responsabilidade, mas antes de serem, meus filhos são filhos de Deus. E Deus os tira quando quiser. É um direito que ele assiste, é o Pai, Criador, é o Criador de todas as coisas. Ele está, meu filho, não é. Há indivíduos que, para convencer e conquistar os outros das de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, acreditando que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Quantos homens passam, principalmente os homens da internet, falando que são grandes empresários, mostrando fotos de carrões, para conquistar muitas garotas aí, e na verdade não tem nada daquilo, somente uma fake news, que hoje é muito comum essa palavra, uma mentira para tentar mostrar o que não. Isso não vale a pena, sabe? Tem que tomar cuidado tanto as meninas quanto também alguns homens que caem nas lábias de muitas mulheres bonitas que passam aí na internet tentando persuadi-lo para tirar vantagens financeiras. Tome cuidado, não? Há pessoas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais. Olha, outro absurdo. Abandonando tudo que lhes são mais caro e íntimo e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perde o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Tem pessoas que são anuladas, porque o cara é autoritário, tem muito dinheiro, então ele acha que pode comprar tudo, até o silêncio da mulher. Olha, você não pode mais trabalhar, ela que trabalhava antes. Você não pode mais dirigir só, tem um motorista específico para te levar onde você deseja. Ela vira uma prisioneira. Vai funcionar isso? Não vai nunca. Não funciona assim e vice-versa. Alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o destino de denunciar o seu senso de dignidade, componente vital à felicidade. Então, sejam você infelizes para o resto da vida. Não é de se surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornam-se em um nada ao permitir que isso aconteça. Outros tantos usam de mentira, pois na convicção de que temos que ser perfeitos para sermos amados,
Teme a verdade pelas supostas fraquezas que ele possa lhe expor diante dos outros, encobrindo realidades, escondendo conflitos, acabando fracassados efetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Pense muito sobre tudo isso, meus irmãos. Certas criaturas também afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular, pois por não confiarem em si mesmas é que geram crenças cegas de que é preciso cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante. Meus queridos irmãos, quão difícil deve ser viver nessas relações. Eu tive uma experiência, óbvio que a gente nunca vai falar nome aqui de ninguém, por uma questão de respeito, de ética, né? Mas eu fui convidado para um evento numa cidade do interior de Minas, e um evento espírita, e fui acompanhado com um casal de amigos. Olha, eles na volta discutiam tanto, mas tanto, que eu fiquei totalmente sem graça, sentado no banco de trás, eu fui de carona. Ciúmes para todo lado, sabe? A pessoa não podia conversar com determinado. Você também estava falando com aquela menina. Você estava conversando com aquele senhor, com aquele rapaz. Meu Deus, que pobreza, que tristeza. Eu, graças ao bom Deus, fui abençoado quando me casei, porque tanto eu quanto a minha mulher, a gente não tinha nada disso. Ela viajava para casa dos parentes, eu também para dos meus, e cada um para um lado, não tinha problema nenhum, e até hoje não tem nada a ver. Olha, o ciúme doentio, mas infantil, que cega, porque isso é posse, é que a pessoa acha que é dono. E mesmo que você prenda alguém sob tortura, você jamais vai conseguir coibir o pensamento dele ou dela. Então nós devemos mudar nessas condutas, porque essas são destruidoras. Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, pois se convenceram de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento levará sempre as pessoas a concordarem com qualquer coisa, a qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Requisitar dos outros o que eles não podem dar ainda é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Forçar pais, filhos, amigos e esposos a preencher o teu vazio interior com amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. É dando que se recebe, portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dê a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos, conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Os bons dicionários definem comunicação como um ato que envolve duas ou mais pessoas, transmitindo ou divulgando mensagens. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideias ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo dos sinais e expressões. Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em 3 propriedades básicas dos seres humanos. Ele se torna possível porque usamos de nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações, depois avaliamos, para podermos interpretar e compreender a mensagem em pauta, para finalmente expressarmos com palavras ou com atitudes, baseadas em nossas relações emocionais, pela maneira como integramos aquela mesma mensagem.
As circunstâncias existenciais de nossa vida, de relação, são o resultado direto de nossas atitudes interiores. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação, além da comunicação convencional. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios. Pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. O Mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unidas pela convicção, seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. Simplesmente pedir labialmente não tem a mesma potência do que pedir estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará autonomia para entrarmos no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação o maior ou menor desenvolvimento psíquico e emocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, pelos pais e irmãos ou fora da família, por tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós, proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre o nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Porém, certas informações são captadas pelas crianças e adolescentes. Explicam esses mesmos estudiosos pela comunicação dada sem palavras, transmitidas entre as expressões corporais, as mímicas, os trejeitos do rosto, as tonalidades, os suspiros, as lágrimas, os gestos de contrariedade ou a postura das mãos. O comportamento, as expressões carinhosas, os monólogos da mãe com feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico-espiritual e atua na formação de nossa personalidade através da interação, palavras, atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental e, se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas sim repletos do material emitido. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados, pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e que criam campos de energia que se condensam dentro e fora de nós. Reformulemos o tipo de comunicação ou de atitude que recebemos na infância.
Se porventura foram de severidade e rispidez, menosprezando-nos com mensagens negativas, constantes, repetitivas e depreciatórias, não ser elas os motivos de nossos sentimentos de inferioridades, rejeições e agressividades compulsórias. Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros, revestidos por nossos sentimentos, e nossas atitudes são expressões determinadas e assimiladas de nosso comportamento mental. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certas crenças que mantemos no ímã de nós mesmos chamam para si prosperidade e nos fazem muito bem. Outras tantas nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão, é que acreditamos em prêmios e castigos, quando na realidade suportamos somente as consequências de nossos atos. Desta forma, tudo o que está acontecendo em tua vida são produto de tuas crenças e pensamentos, que se materializam por fora de ti mesmo. Não são, pois, nem punições e nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Certas crenças sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e valores pessoais. Deus não proferiu julgamento a cada ato pessoal, e sim criou leis perfeitas que dirigem o universo. E porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. Eis alguns modos negativos de pensar. Não posso mudar, é meu karma. Tenho que sofrer muito, são erros do passado. Se golpearmos algo para frente, este objeto terá a força e a direção que lhe imprimirmos. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos, com relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São assim teus karmas, atos e atitudes que detonas continuadas vezes, vida após vidas, e consequentemente receberás as reações que está acionando conforme tua liberdade de agir. Por que então não mudas teu karma? Jesus afirmou que ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou: muito lhe foi perdoado, porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa, é porque pouco ama. Ou ainda, o amor cobre a multidão de pecados. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais ainda, diziam somente o sofrimento e a perseguição até a 4ª geração era um tributo necessário para que pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado,
olvidando que a providência divina usa como método real de evolução somente a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas, de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes, para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ou objeto pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências, recriando novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando eu morrer. Vez ou outra acontece. Lembramos que um dia abandonaremos o corpo de carne e partiremos para outra realidade. É nesses momentos que recordamos de elaborar testamento, repartindo o que vamos deixar entre aqueles que ficarão. As vontades assim expressas quase sempre criam disputas familiares que chegam a se prolongar por anos. Quanto maiores forem as posses daquele que se foi, a tendência é aumentar a disputa, se entre os contemplados não existe entendimento, afeto. Houve um homem, no entanto, que pensando em sua morte, elaborou vontades muito precisas. Pensou em seu funeral e o que ele poderia significar para o mundo. Ele era um líder e dizia que não desejava ser idolatrado, mas sim ouvido. Então disse aos seus seguidores: frequentemente, eu penso naquilo que é denominador comum e derradeiro da vida. Nessa alguma coisa que costumamos chamar de morte. Penso em minha própria morte e em meu funeral, mas não em sentido angustiante. Pergunto a mim mesmo o que gostaria que fosse dito então. Se vocês estiverem ao meu lado quando eu encontrar meu dia, lembrem-se de que não quero um longo funeral. E se conseguirem alguém para fazer o discurso fúnebre, digam-lhe para não falar muito. Digam-lhe para não mencionar que eu tenho um prêmio Nobel da Paz. Isso não é importante. Digam-lhe para não mencionar que eu tenho 300 ou 400 prêmios. Isso não é importante. Eu gostaria de que alguém mencionasse aquele dia em que Martin Luther King tentou dar a vida a serviço dos outros. Eu gostaria que alguém mencionasse o dia em que Martin Luther King tentou amar alguém. Quero que digam que eu tentei ser direito e caminhar ao lado do próximo. Quero que vocês possam mencionar o dia em que tentei vestir o mendigo, tentei visitar os que estavam na prisão, tentei amar e servir à humanidade. Se quiserem dizer algo, digam que eu fui um arauto da justiça, um arauto da paz, um arauto do direito. Todas as outras coisas triviais não têm importância. Não quero deixar atrás nenhum dinheiro. Eu só quero deixar uma vida de dedicação. E isto é tudo que eu tenho a dizer. Se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, se eu puder animar alguém com uma canção, se eu puder mostrar a alguém o caminho certo, se eu puder cumprir meu dever cristão, se eu puder levar a salvação para alguém, se eu puder divulgar a mensagem que o Senhor deixou, então, minha vida não terá sido em vão. Martin Luther King Jr. lutou pelos direitos dos negros dos Estados Unidos. Foi Prêmio Nobel da Paz em 1964. Dizia que a resposta ao ódio deveria ser o amor. Em seu túmulo está a prova de que tinha convicção da vida além desta vida. O epitáfio diz: enfim, livre, enfim, livre.
Graças a Deus Todo-Poderoso, sou finalmente livre. Foram palavras semelhantes àquelas com as quais concluiu o seu mais famoso discurso. Eu tenho um sonho, em que traduziu o ideal da liberdade e da igualdade entre todos os homens. Oxalá, muitos de nós possamos ter essas ideias lúcidas a respeito da vida e da morte. Nesse dia, o mundo será muito melhor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino, intermediário nosso Pai, representante de Deus na Terra, ensinou-nos que é o caminho, a verdade e a vida. Estamos aqui, trabalhando por Ti e por todos. Pedimos que nos ampare na nossa jornada diária, enfrentando os desafios, problemas a vencer, mas acima de tudo a vencer a nós mesmos. Que o Senhor nos ampare nos momentos difíceis. Ampare também todos os nossos queridos irmãos ouvintes sintonizados conosco, seja através do YouTube ou da própria emissora, bem como seus familiares, amigos, para que um dia, Senhor, possamos viver toda a humanidade como irmãos de verdade, fazendo parte da mesma parentela universal. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas? Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos do nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.